A paz do Senhor. Bom, esse estudo temático, o culto contemporâneo, ele é fruto de uma leitura de um capítulo do livro Eclesiologia Contemporânea, construindo igrejas bíblicas, do autor Josimar Rezende. Faz parte da nossa disciplina do mestrado em ministério, e eu gostaria de compartilhar com vocês porque eu achei muito interessante, é algo muito atual e que realmente é muito importante dentro do nosso contexto de igreja, o culto contemporâneo. Bom, conforme eu falei, é o capítulo 9, que trata sobre o culto contemporâneo. Bom, a igreja evangélica brasileira, ela só conseguirá alcançar as próximas gerações se dedicasse a atender às necessidades apresentadas por elas. E é por isso que o culto que a igreja celebra, ele deve ter esse propósito. O culto não deve necessariamente agradar os líderes da igreja ou a equipe pastoral, mas ele deve agradar especificamente as gerações que a igreja quer alcançar e pelas quais ela se interessa. Há quem diga que o culto ele deve ser prestado a Deus, e eu concordo, né? E o que é também absolutamente correto. De fato, o culto ele deve ser prestado a Deus. Mas as pessoas que prestam o culto precisam sentir precisam sentir a vontade ao fazê-lo. Existem pastores que se preocupam apenas com a questão teológica e ele se esquece das outras partes que envolvem o culto, o que é um grande equívoco, um grande erro a ser cometido pela equipe pastoral, pelos pastores. A verdade é que os líderes cristãos precisam cada vez mais desenvolver a visão de planejar um culto que seja capaz de atender às necessidades da geração atual. Enquanto essa geração não tiver suas necessidades atendidas, será muito difícil alcançarmos o seu coração. E a contemporaneização do culto é uma grande questão a ser pensada na atualidade. É por isso que a igreja evangélica brasileira, meus irmãos, precisa, de uma forma geral, dedicar-se a fazer uma revolução eclesiológica. E isso implica abandonar um culto fora de moda e abraçar um culto contemporâneo que chame a atenção, que envolva as pessoas, que envolva essa nova geração que está por vir. O sucesso de uma igreja contemporânea, ele passa pela questão do culto. Porque o culto, você há de convir, que ele é o cartão de visita de uma igreja. Se alguém visita uma igreja pela primeira vez e não se sente impactado, dificilmente essa pessoa ela retornará, pois a primeira impressão sempre é a que fica. E jamais, escuta o que eu estou te falando, jamais nós teremos a oportunidade de causar nessa pessoa uma segunda boa primeira impressão. Esse capítulo ele é dedicado à questão do culto contemporâneo, pois uma igreja contemporânea é aquela que apresenta um culto equilibrado, saudável e atual. E é por conta disso que a seguir trabalharemos mais detalhadamente esta questão. Então vamos seguir. Como criar um ambiente de culto inspirador? O primeiro passo para se realizar um culto inspirador é definir os seus blocos necessários. Um culto contemporâneo não pode ser cheio de quebras e paradas que desconcentrem os participantes. Provavelmente, nós já participamos de cultos nos quais
o senta e levanta acontece todo o tempo. Eu creio que você já participou, eu já participei. E também os avisos são colocados entre uma música e outra. E de vez em quando, pior de tudo, surge uma pessoa que se acha no direito de dar uma palavrinha. O culto que alcança o coração das pessoas tem simplicidade e espiritualidade. Não é um culto muito longo, mas apesar disso, consegue realizar tudo o que é preciso num período de, em média, 1 hora e meia. Bom, lá na Igreja Comunidade Batista, que é a igreja do pastor Josimaber, ele divide o culto em 3 principais blocos. Ele divide o culto em louvor, mensagem e avisos. E o momento de louvor e adoração na igreja dele é relativamente longo e dura cerca de 40 minutos. Durante esse tempo, não há quebras, o famoso senta e levanta, embora as pessoas que participam deste culto elas estão à vontade para se sentar e se levantar quando bem entenderem. Eles começam o culto orando, partem para as canções e entre uma música e outra, eles realizam um momento de intercessão e o de dedicação de dízimos e oferta. Veja bem que tudo isso está sendo feito no período de louvor. O segundo momento é o da mensagem. O pastor que irá pregar, ele tem até 40 minutos para realizar sua meditação, de maneira simples, direta e com utilização de recursos visuais, quais sejam apresentações em PowerPoint, vídeos, músicas e etc. Teatro e assim vice-versa. A linguagem utilizada, ela é a mais coloquial. O que é uma linguagem coloquial? É que é utilizada no cotidiano e com a menor incidência possível de evangeliquez. O evangeliquez, meus irmãos, são expressões utilizadas na igreja que somente nós conhecemos. Se nós chamamos o visitante, se nós, temos a oportunidade de ter pessoas nos visitando, é lógico que elas não vão entender essas palavras ou expressões que nós comumente usamos nos nossos cultos. E o último momento do culto, ele dura cerca de 15 minutos. É quando eles oram pelos desafios que Deus colocou no coração de cada um durante o culto. Eles cantam uma canção que faz referência àquilo que foi pregado. É feito os agradecimentos aos visitantes e é falado brevemente sobre a visão da igreja. E são dados os avisos da semana. O culto, por incrível que pareça, ele acontece em, no máximo, 1 hora e meia. Todavia, meus irmãos, para que tudo isso aconteça, há um longo caminho a ser percorrido. As coisas, pelo menos nessa área, elas não acontecem do dia para a noite. Na igreja do pastor Josimaber, ele demorou um certo tempo para encontrar essa configuração de culto. E ainda consideraram que de tempos em tempos precisavam de mais alguns ajustes. Bom, a seguir, seguem algumas dicas que nós encontramos neste capítulo, no capítulo 9, sobre como tornar o culto de uma igreja mais contemporâneo e mais bíblico. Essas colocações são fruto de muitas pesquisas bibliográficas, visitas a centenas de igrejas brasileiras e principalmente das experiências pessoais do pastor Josimaber. E aí ele colocou aqui quais são essas dicas. Vejamos. O cuidado com a música. A música, ela nos ajuda a exaltar a Deus, a entrar em sua presença e a entregar a Ele o controle do culto.
O tempo indicado para um momento de exaltação, ele pode variar de igreja para igreja e pode variar de 20 a 45 minutos, dependendo do estilo e da cosmovisão da igreja. E é importante que se tenha em mente que o momento musical, ele precisa evidenciar a presença de Cristo. E também, meus irmãos, permitir a socialização das pessoas. O autor Joel Comiskey, ele diz que entrar na presença de Deus é uma importante parte do momento da exaltação. Uma outra dica importante é escolhendo um estilo. Quando se escolhe um estilo musical para uma comunidade cristã, é preciso se conscientizar de que é impossível agradar a todos. Pois a questão de gosto musical, você há de concordar comigo, ela é um verdadeiro campo minado. As pessoas por si só são diferentes umas das outras. E só por esse motivo já podemos entender que elas pensam diferente, inclusive em relação à música. Uma boa ideia a se fazer é escolher um estilo que agrade a maioria das pessoas da cidade, ou da região, ou no caso da Igreja de Deus, distrito, em que a igreja estiver inserida. Se não sabemos qual é o tipo de música mais ouvido na nossa região ou distrito, uma simples consulta na internet vai revelar quais são as rádios mais ouvidas na cidade, quais são aquelas músicas mais ouvidas que as pessoas mais gostam de pedir, né, nas rádios aí. Isso vai nos ajudar a escolher o estilo de música para a nossa igreja. Outra coisa, uma vez que sabemos quais são essas rádios, facilmente saberemos qual é o estilo musical que cada uma delas costuma tocar. E se o público daquela rádio for o público que desejamos alcançar, basta, neste caso, adaptar o estilo musical de sua igreja para o estilo tocado naquela estação. Assim, meus irmãos, a questão do estilo musical a ser utilizado na igreja, ela deve ser condizente com o público que ela deseja alcançar. E é uma questão muito óbvia, mas muito, por incrível que pareça, negligenciada em nossos dias. Acreditamos que a escolha do estilo de música de uma igreja pode influenciar diretamente no seu crescimento ou não. Eu vou repetir essa frase porque ela é fundamental e é importantíssima para que você, pastor que está me ouvindo, entenda. Bom, acreditamos que a escolha do estilo de música de uma igreja poderá influenciar diretamente no seu crescimento ou não. Bom, escolhendo um estilo. Sempre que dizemos que o que se canta e se toca em nossa igreja não é necessariamente o que nós gostamos, mas o que as pessoas que desejamos alcançar gostam. Se queremos alcançar nossos filhos, nós escolhemos um estilo que agrade a eles. Se queremos alcançar nossos avós, nós escolhemos também um estilo que possa agradá-los. O pastor Rick Warren diz o seguinte a respeito desse assunto: as igrejas também precisam admitir que não existe um estilo de música sagrado. Preste atenção nisso aqui. O que faz a música sagrada é a mensagem. A música não é nada mais que um arranjo de notas e ritmos. São as palavras que fazem a música especial. O Warren também aponta para o fato de que o Espírito Santo de Deus tem atuado por milhares e milhares de anos por meio da música e que durante todo esse tempo vários estilos musicais já foram usados para glorificar e bendizer o nome de Deus. Em outras palavras, insistir que um estilo é sagrado e que o outro é profano
Meus irmãos, você há de convir comigo, isso é idolatria. Outra dica dada pelo Josimaber é selecionando a música. O pastor contemporâneo, ele precisa ter uma visão macro, mas também precisa, pelo menos, ter ideia das questões micro, que não são necessariamente inerentes à sua função, mas que são coisas das quais ele precisa ter um conhecimento básico. E uma dessas questões micro é a música. O pastor e os líderes principais da igreja precisam conhecer ao menos um pouco de música. Via de regra, pastores que não têm a mínima ideia sobre a questão musical acabam não percebendo o impacto que a música causa na vida dos frequentadores do culto. E esse impacto, ele pode ser tanto positivo quanto negativo. Outra dica, selecionando o repertório. O repertório de um culto, ele deve estar em consonância com o tema e com os objetivos da mensagem a ser pregada. Não pode ser aleatório. Eles têm que caminhar junto, eles têm que estar em consonância. Nesse sentido, é preciso que o pastor e o líder da música conversem previamente, de preferência já nos primeiros dias da semana, para combinar o que acontecerá no culto. Assim, os demais músicos terão tempo hábil para conhecer as músicas do próximo final de semana e se preparar para que as coisas aconteçam com toda a excelência possível. Por isso, não devemos nos contentar com um bom louvor, mas nos satisfazermos com um louvor excelente. Pastor Leonardo, que trabalha na área da música, ele deve amar essa parte aqui, né, esse trecho aqui que o Josimar apontou. Mas nos satisfazemos com louvor excelente, lembrando que o maior inimigo do excelente é o bom, pois o bom tende a deixar as pessoas acomodadas. Então, o ideal para uma igreja contemporânea é que sejam escolhidos 5 ou 6 músicas para um momento de cântico. Embora nós saibamos que muitas igrejas costumam contar um número bem menor de canções, 3, 4, e precisam lembrar que as novas gerações são cada vez mais movidas pela música. Outro importante cuidado está em mesclar as músicas com expressões de adorações e orações. Como a música cantada no culto é para Deus, é importante que as letras sejam formadas por palavras que se dirijam a Deus e não por temas que falem de Deus. Nesse sentido, meus irmãos, a música se torna uma verdadeira oração a Deus, o que amplia o conceito de espiritualidade e faz com que as pessoas sejam automaticamente inseridas em uma verdadeira atmosfera de adoração. Também vale salientar que música em que as pessoas são proferidas de maneira muito rápida ou muito lenta tendem a dificultar o canto congregacional. Em vez de ajudar, faz é atrapalhar. Uma outra dica, preocupando-se com os visitantes. Devemos garantir que todo visitante possa ter acesso às letras das músicas cantadas. Embora saibamos que a geração pós-cristã nem sempre se sente à vontade em cantar, é pior e pior ainda quando a igreja não lhe proporciona a condição adequada para isso.
Visitantes da primeira vez tendem a se sentir constrangidos quando não conseguem acompanhar a letra da música. Por isso nós precisamos de um data show, precisamos, se não tiver, ter essas letras impressas para entregar para os visitantes, para que eles possam acompanhar. Ou ainda informar, né, no próprio celular, nos tablets aí, que essas músicas, que aquelas pessoas que têm internet podem também acompanhar. Então, alguns recém-convertidos ou membros novos também podem não estar familiarizados com algumas canções e terão maior liberdade se tiverem acesso a essas letras, independentemente se são músicas novas ou antigas. Outra questão que às vezes assusta os visitantes ou que os deixa desconfortáveis é o barulho exagerado dos instrumentos e da voz. Em algumas ocasiões, o som produzido pelo grupo musical é tão alto que não é possível ouvir as vozes da pessoa da congregação. Outra dica, invista na música. O salmista Davi, ao escrever para o mestre da música, diz assim: ó Senhor, o Senhor pôs em minha boca um cântico novo, um louvor ao nosso Deus. Muitos verão e temerão e confiarão em Yahvé. Salmos 44. A correta interpretação desse salmo nos leva a entender que as pessoas que ouvissem o cântico a ser cantado poderiam temer a Deus e confiar nele. E é interessante, meus irmãos, que muitas das igrejas que o Josimaber conhece, ou que eu conheço, ou que você conhece, investem muito pouco no ministério da música. E é interessante que existam situações em que a música cantada, ela pode tocar o coração das pessoas de uma forma que a mensagem do pastor não consegue. Às vezes a música cantada toca tão profundamente a vida das pessoas que às vezes a pregação não vai fazer tanta diferença. Ou seja, que ela não seria tão necessária para que a pessoa venha a se converter. Falando às vezes. O cuidado com a mensagem. Bom, o sermão é, sem dúvida, a parte mais importante de um culto. Por isso, é preciso haver preocupação constante com a centralidade da pregação. Nossas pregações necessitam e precisam ser cristocêntricas. Ainda que você escolha um texto do Antigo Testamento, em que a salvação era proporcionada por Deus, e ainda que você vá lá no Velho Testamento, essa mensagem ela tem que se tornar, quando você for fazer a contextualização, as pessoas têm que entender ali, você tem que fazer a devida aplicação para que as pessoas entendam. E ela tem que ter Cristo, né, que é o nosso Salvador. A mensagem transmitida em um culto deve ter uma ligação direta com as músicas cantadas antes e depois dela, ou seja, a mensagem não pode ser um elemento estranho dentro do culto. E o culto não deve ser uma colcha de retalhos. Bom, o pico de um culto bem organizado e planejado está na mensagem pregada. O culto contemporâneo inicia com um bloco de louvor e de adoração e vem num crescente que culmina com a mensagem. Esta, por sua vez, precisa ter uma teologia apropriada e capaz de levar os ouvintes a uma decisão. Pois se o ouvinte não for levado a isso, a mensagem deixa de ser desafiadora e passa a ser apenas uma palestra ou exposição. E não é essa a nossa intenção. Bom, um ponto importante é que às vezes não é levado a sério pelos pastores, é a questão da preparação da mensagem. O pastor Josimaber conta uma história, não se sabe se é verídica, né, que diz assim que de um pregador que costumava preparar os seus sermões dominicais de joelhos, ou bom que fosse isso mesmo, né?
Não porque ele orava, mas porque enquanto sua esposa dirigia o carro em direção à igreja, ele se colocava no banco do carona e esboçava rapidamente o seu sermão em cima dos joelhos. Os membros da igreja, insatisfeitos com as mensagens pregadas, acabaram por descobrir como e quando o pastor preparava os seus sermões. Foi aí que a liderança da igreja tomou uma decisão. Eles chamaram o pastor e o comunicaram: pastor, nós decidimos que vamos alugar uma casa pastoral num bairro bem distante da igreja, porque entendemos que assim o Senhor terá bem mais tempo para preparar os seus sermões. É uma história interessante, né? E assim, a gente não se sabe se é verídica, mas trata da questão do preparo da mensagem. E, infelizmente, muitos pastores não se preparam adequadamente para este momento. Muitos não utilizam a homilética, ou por não conhecer, muitos não usam, não fazem uso da hermenêutica, e quanto mais a questão da exegese. Né? Então, assim, a gente tem palavras vazias, palavras desconexas, né? Sermões que não levam à centralidade da mensagem, da palavra de Deus, que nos levam a Cristo, que não levam as pessoas a refletir na obra salvífica de Cristo em nossas vidas. E isso é horrível, meus irmãos. Isso é desastroso para nós como pastores. Ou na questão da preparar a mensagem, né, se essa história é verídica ou não, né, não se tem como comprovar, mas o que se pode assegurar é que há muitos pastores que não se preparam adequadamente para o momento da mensagem. Muitos deles não levam em conta que o momento da pregação, isso aqui é interessante, é o horário nobre que tem com a sua congregação. É um momento especial, um momento em que a gente aguarda a semana toda para poder pregar a mensagem de Deus. A palavra de Deus diz assim: quão formosos são os pés daqueles que anunciam a palavra de Deus. E assim como as emissoras de televisão têm o seu horário nobre, a gente pode ver o Jornal Nacional, os jornais das várias, né, de várias televisões, de vários canais de televisão, né, como é um horário nobre que chama a atenção. Então, assim como as emissoras de televisão têm o seu horário nobre, que é o momento em que a maioria das pessoas estão diante da televisão, o pastor também tem o seu horário nobre. E ele precisa saber aproveitar esse momento da melhor maneira. Você, como pastor local, deve saber exatamente o seu horário nobre semanal. Quer seja durante o culto da semana, no domingo à noite, você tem a oportunidade de pregar a palavra em respeito a Deus e aos que dedicam esse tempo para ouvi-lo. Portanto, meus irmãos, queridos pastores, não desperdice o tempo deles e nem o seu tempo. O reverendo Mauro Clementino da Silva, ele faz a seguinte observação a respeito da pregação. A mensagem pregada deve ser o ponto de equilíbrio entre o que o povo expressou a Deus e agora o que Deus está a falar ao seu povo, através da exposição da sua palavra. Veja bem, tanto que a palavra de Deus é interessante. Ela deve, pregação, com a exposição da sua palavra, ela deve corrigir, ela deve arrancar, ela deve destruir, ela deve derrubar, ela deve cortar, ela deve explodir, como também aplainar, plantar, construir, edificar, recomendar, consolar, confortar e aliviar. Veja bem, meus irmãos, que a exposição da palavra de Deus tem tudo isso, por isso não desperdice o tempo. Não se prepare adequadamente para este momento, é o seu momento nobre que você vai estar levando a palavra de Deus. Então, esse entendimento
nos leva a compreender que o pastor pregador, ele exerce duas funções muito específicas e particulares. Primeiro, a de sacerdote, e segundo, o de profeta. Sacerdote no sentido de transmitir às pessoas a palavra de Deus e de ser a voz divina para as pessoas. Porque o sacerdote ele tem a função de levar as pessoas até Deus. Já o profeta, no sentido de dizer ao povo que Deus deseja que ele corrija em suas atitudes e comportamentos. Se você pegar os profetas do Antigo Testamento, Deus falava com ele, dizendo assim diz o Senhor. E esse assim diz o Senhor, ele tinha realmente a intenção de corrigir as suas atitudes e comportamentos que estavam errados no povo de Deus. Pois é, esse capítulo é interessantíssimo e o livro ainda mais. Se você tiver a oportunidade, compre este livro. Tá? No primeiro slide aí a gente tem aí o nome do livro, né? E você vai procurar e vai poder comprar. Quem vos falou é o pastor Jusley, eu sou professor do Seminário Evangélico da Igreja de Deus. Eu também sou bacharel em administração de empresa e teologia pelo Seminário Evangélico da Igreja de Deus. Tá, meus irmãos? E nos ajude a divulgar este material. Eu tenho o meu canal no YouTube, conforme você está vendo aí embaixo, esse endereço, ou você escreve lá, Pastor Jusley Gama, se inscreva no meu canal e também divulgue este material. Tá? Foi um grande prazer estar com vocês esta noite, que Deus nos possibilite termos uma nova oportunidade. Fique com Deus.